meus amigos, meus irmãos, queridos telespectadores que assistem mais um programa O Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço para o espiritismo da televisão, um espaço para o Consolador prometido, um espaço para que você compreenda um pouco melhor o que é o espiritismo, uma doutrina linda que vem reviver Jesus. Este programa tem o intuito de desmistificar a doutrina espírita e trazer o que é e o que ela não é. Os nossos convidados, os nossos participantes, podemos dizer assim, somos uma equipe, são todos voluntários, estudiosos da boa palavra e que se preparam para levar até você o Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira linda como ele é. A nossa convidada Amanda, que bom que você aceitou o nosso convite, esteve aqui no Natal, né, conosco. Estivemos sim, um cumprimento especial a todos então que estão nos assistindo, e do Natal para hoje foi um tempo, mas não muito tempo, né? Passou Já estamos rápido. aqui para falar mais uma vez um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. É muito bom contar com uma equipe tão empenhada. Nós somos em 23 pessoas e é muito bom, muito bacana ver o empenho do pessoal. A Amanda hoje está cedendo a sua casa para que a gente possa ter sempre um cenário diferente para você do Lenho Verde ver que nós somos pessoas simples e que estamos levando o Evangelho sempre de uma maneira muito simples. Bom, na semana passada a nossa irmã Terezinha, né, esteve aqui no programa e o assunto dela, né, não poderia deixar de ser diferente, sobre a caridade. Mas dando sempre, vamos dizer assim, prosseguimento, né, aos nossos temas, Amanda hoje preparou para nós o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Inclusive, Amanda, essa foi uma frase que fez com que o Chico Xavier ficasse na doutrina espírita, porque até então as pessoas achavam que a salvação estava aqui, ali e acolá, né, numa doutrina em si, e ele encontra essa frase, né, fora da caridade não há salvação. Amanda, dentro do que você estudou, o que tem de tão importante neste capítulo 15? Neste capítulo, o que nós podemos usar no nosso dia a dia, que nos trouxe um grande ensinamento, é a parábola do bom samaritano. Sim. A maioria das pessoas, provavelmente que está nos assistindo, já ouviu essa parábola, mas nós hoje vamos pensar um pouquinho sobre ela. Vamos ver em que contexto Jesus falou. Ele tinha por hábito trazer os seus ensinamentos por meio de parábolas. Uma pequena historinha onde ficava mais fácil das pessoas entenderem o que ele queria nos mostrar. Né? E com essa parábola eles veio nos mostrar exatamente o verdadeiro sentido, o sentido mais sublime da caridade. Então ele estava, como sempre, conversando com muitas pessoas. E no meio dessas pessoas sempre tinha os doutores da lei que de uma forma ou de outra provocavam Jesus, tentando para ver se ele se contradizia ou para descobrir a verdadeira identidade dele, porque eles tinham dúvidas ainda, para ver se de alguma forma eles podiam, assim, vamos dizer, dar uma rasteira, né? Mas Jesus, sabedor de tudo o que se passava na cabeça deles, não teve como se deixar acontecer problema e tudo mais. Aí, numa ocasião destas, um dos doutores da lei levantou e perguntou para ele: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como lês tu? E ele veio. Ele sabia de cor o que estava escrito na lei divina. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus respondeu a ele: respondeste bem, faça o mesmo. Né? Faça isto e viverás. Mas ele não ficou satisfeito com a resposta. Ele queria instigar um pouquinho mais o mestre, para ver se ele de alguma forma ia se contradizer. Aí então ele perguntou: e quem é meu próximo? Aí vem a parábola do bom samaritano. Essa eu vou ler porque exatamente como Jesus falou. E Jesus então, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões,
que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado, com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu que passava pelo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho, chegou perto dele e quando o viu, se moveu à compaixão. E chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-se sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-o ao estalajadeiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e tudo quanto gastares demais, eu te satisfarei quando retornar. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele homem caído, que tinha caído na mão dos ladrões? E logo respondeu o doutor da lei: aquele que usou da tal da misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Então assim, o levita era um homem, um descendente de Levi. Era considerado um dos ministros de Deus. Os sacerdotes, como sabemos, e na época, o sacerdote era o considerado concernente que trabalhava com as coisas de Deus em relação aos homens. Então, a outra pessoa que se dedicava à lei de Deus. Mas quando os 2 viram o homem caído, simplesmente passaram. Então, pessoas eram muito valorizadas naquela época, o levita e o sacerdote, por tratarem das coisas de Deus, mas neste momento eles não foram capazes de aplicar essa lei de Deus. Eles conheciam, mas faltou a vontade da prática. E o samaritano eram as pessoas que viviam na Samaria, né? Hoje é aquela região que fica ali entre a Cisjordânia e Israel, né? Para a gente se localizar hoje. Então, e eles eram considerados impuros pelos judeus. Os samaritanos então eram considerados impuros. Eles não tinham aquele conhecimento todo. E foi justamente esse homem, essa pessoa impura, considerada menos culta, que teve a coragem e foi lá praticar a verdadeira caridade. Então, sim, toda a moral de Jesus, nós que já estudamos a doutrina espírita, que conhecemos muito sobre os ensinamentos de Jesus, já percebemos que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. São as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Aí, se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, a questão 785, a espiritualidade nos instrui que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Então, isso são 2 vícios que nós temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, para podermos viver segundo o Mestre Jesus, quando ele manda amarmos ao próximo quanto a nós mesmos, quando ele manda que exercitamos a caridade em relação ao próximo. Então, humildade e caridade Jesus não cessou de recomendar, e ele foi o exemplo disso. Sim. Uma pessoa, filho de Deus, com todo o conhecimento que ele tinha, com todo o ensinamento que ele foi capaz de nos trazer, foi uma pessoa super humilde e praticou a caridade em todos os momentos de sua vida. Como essa parábola traz uma lição assim, aparentemente simples, mas tão rica, né? Simples. Como é rica? Rica. Completa, né? Completa, é de fácil entendimento. Qualquer um que lê, entende. O que dificulta
é praticar. A prática disso. Justamente, como você comentou, o levita e o sacerdote tinham conhecimento da lei. Eles sabiam que eles tinham que ajudar. Porém, aquele homem estava caído, despido, inconsciente. Não dava para saber se ele era romano, se ele era egípcio, se ele era judeu, se ele era... Não dava para saber. E Jesus coloca o samaritano de propósito ali e ele diz que ele moveu-se de compaixão, né? Moveu-se de compaixão sem saber quem era a pessoa. Samaritano, uma pessoa considerada impura, mas ele conhecia a lei de Deus sem ter lido. Ele não precisava ter aprendido nada. Ele tinha em seu coração aquele sentimento. Então o sentimento dele estava no coração. Tinha um coração bom. E nós encontramos muitas pessoas hoje com esse coração bom. Encontramos também muitos sacerdotes e muitos levitas, né? Mas pensando na nossa vida de hoje, eu gosto de trazer para nossa realidade, né? Quem nós podemos dizer que era aquele homem caído lá na estrada, tá? Aquele que tá... Em algum momento, cada um de nós pode estar representando esse homem. Quando nós deixamos, né, falando espiritualmente, moralmente, né? Quando nós deixamos os sentimentos inferiores tomar conta do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, das nossas ações, o orgulho, egoísmo, vaidade, quando nós prejudicamos as pessoas, nesse momento, nosso espírito está moralmente caído. E aonde nós vamos encontrar um samaritano, né? Nos ensinamentos de Jesus, pessoas amigas que têm aquela vontade de nos auxiliar, de nos mostrar o verdadeiro caminho. Ali nós podemos encontrar para a nossa questão da moral, quando nós estamos caídos moralmente. Mas, fisicamente, se nós pensamos no nosso mundo de relação, na nossa família, por exemplo, aquele marido que chega em casa cansado, desgostoso da vida, às vezes desempregado, preocupado com o sustento da família, quando chega em casa não é bem recebido, só ouve problemas, críticas. Aquela esposa que está lá em casa cansada do seu compromisso profissional, dos seus afazeres domésticos, dos seus afazeres como mãe, como esposa, e só encontra reclamação de todos. Não é entendida, não é compreendida, não recebe nenhum carinho de volta. Aquele filho já adulto que de repente não consegue emprego, porque está difícil, aí aos pais, ao invés de dar, não filho, nós vamos te ajudar, não, criticam, mas também você não sabe procurar, você não está procurando direito, vai atrás, vai à luta. E a criança pequena que está lá em casa, que sofre todas essas consequências desse mau convívio entre as pessoas do lar, porque a criança sente, ela é pequena. No mundo de adultos sem paciência, né? Sem paciência, sobra para a criança. Então, gente, em todo momento nós podemos encontrar na nossa casa pessoas caídas. De uma forma ou de outra. Para estar caído, não precisa estar deitado no chão e maltratado. Pode estar caído no seu sentimento. Né? A sua mente pode estar com a perturbação. Então nós neste momento podemos estar caídos à beira do caminho. E como seria bom, né? Passar um samaritano cheio de compaixão, né? Aqueles pais abandonados pelos filhos, né? Os filhos já crescidos que não procuram os pais, não agradecem pelo trabalho todo que tiveram na educação deles, não agradecem pelo resultado da vida que eles conseguiram, pelo esforço dos pais. Os pais se sentem abandonados, os filhos só procuram se em algum momento precisarem dos pais. Os pais sofrem com isso. Os pais estão lá caídos, esperando que aquela boa vontade do samaritano apareça na mente do seu filho, para o seu filho vir ajudá-lo. Todos estes são pessoas caídas. No nosso trabalho, quantos colegas de trabalho que têm problemas com família, de relacionamento, problema financeiro, problema de saúde, nós conhecemos as dificuldades dele, mas não é comigo, então deixamos de lado. Não perguntamos, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? A gente não pergunta, né? Porque a gente não é com a gente, aquele caído na estrada não era nada, não tinha nada a ver com o samaritano. Mas ele foi lá porque o coração dele se encheu de compaixão.
E ele agiu, né? Que é uma coisa que é necessário, a ação nossa. E às vezes a gente não vê o caído, ou vê e finge que não vê. E eu só queria ressaltar uma coisinha aqui, Amanda, que a pergunta dele é como eu faço para herdar a vida eterna. Porque a nossa vontade de viver bem no plano espiritual é uma coisa assim fantástica. A gente quer viver bem no mundo espiritual. Mas é preciso batalhar para estar bem e reconhecer, como a Amanda acabou de colocar para a gente, quem é que está caído dentro de casa, mentalmente caído, porque está desesperado. Sim, né? Nós encontramos muito. Daí nessa hora, então, a gente vai pensar, qual dos 3 personagens nós vamos ser hoje? A partir de hoje. Nós vamos ser o levita? Nós vamos ser o sacerdote? Ou nós vamos pensar assim, a partir de hoje eu vou ser um samaritano da vida. A partir de hoje eu vou abrir os olhos do coração e sentir quem é que está tendo necessidade do meu apoio neste momento. E você veja, Amanda, que um pouquinho antes, né, no Evangelho, Jesus ressalta, tive fome e me deste de comer, Sim. Tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. São pequenas coisas, né? Estive preso e foste me visitar. Porque a gente está achando que assim, que eu tenho que coletar todos os caídos da rua. Não precisamos levar ao pé da letra. Jesus usou uma metáfora. Uma metáfora. E ali nessas perguntas que você, né, nessas colocações que você colocou, aí alguém pergunta para Jesus, mas quando é que nós te vimos nessa situação e te vestimos, te alimentamos? Daí Jesus disse de uma vez, tudo que fizerem a um destes pequeninos, a uma destas pessoas, a mim o estavas fazendo, a mim o fareis. Então assim, todo o bem que nós fizermos para qualquer pessoa, nós estamos fazendo diretamente a Deus. E você vê, né, Amanda, um tempo atrás você já disse isso aqui, né? Caridade não tem tamanho. Né? Caridade não tem tamanho, não tem hora. Não tem maior ou menor, né? Não, é só a nossa vontade. A nossa vontade e o nosso entendimento. Aí assim, nessa parábola então, Jesus deixou aquela sublime instrução da caridade, do amor ao próximo, né? Então nós temos que aprender em algum momento reconhecer aonde nós podemos exercer isso. O nosso próximo, mais próximo hoje, quem é? Né? Ali na história foi o samaritano, mas o nosso próximo, mais próximo hoje, são aquelas pessoas que convivem conosco, aquelas que nós temos contato. E não precisa ser história na nossa casa, pode ser lá na rua um ilustre desconhecido. Às vezes está com uma pequena dificuldade, se a gente pode auxiliá-lo. Uma pessoa andando de cabeça meio baixa, de repente levanta o olhar, cruza conosco. Vamos dar um sorriso para a pessoa. É um gesto de caridade, é uma troca de olhar caridoso, amoroso. Quebrar o gelo, né? As pessoas sentem isso. Quantas pessoas que a gente encontra na rua, de repente, abre-se um sorriso, mas por que ela sorriu para mim? E aquilo aquilo quebra aquele pensamento que eu vinha trazendo e o meu pensamento muda, simplesmente ele muda. E é bom ganhar um sorriso sincero, né? É gostoso, faz um bem muito, muito grande para a alma. Amanda, essa parábola é só um mestre mesmo, como Jesus poderia trazer uma parábola tão completa, né, sobre caridade. Porque também quando a gente olha assim, amor ao próximo, né? Próximo, lembrando que também é aquele que se aproxima. Sim. E na parábola Jesus diz que ele aproxima-se e move-se de compaixão e age. E ainda ele é generoso. Então ele limpa a ferida, põe no cavalo, leva até a estalagem, depois ele paga a despesa e ainda é generoso. Se ele gastar mais, né? Porque às vezes a gente fica fazendo conta para ajudar o próximo, né? A gente faz conta, mas tem coisas que a gente pode fazer que não custa nada. Não custa nada. Só a nossa boa vontade, que não custa nada. O nosso amor vai auxiliar muito mais às vezes do que um dinheiro, né? Daí nós podemos pensar assim, o levita e o sacerdote perderam nessa ocasião uma grande oportunidade de exercer a lei do amor, de exercer a caridade. Então nós não podemos perder essas oportunidades. Nós não temos mais tempo
para fingir que nós não vemos as coisas que acontecem. Sim, né? exatamente. A vida, como se diz nesta existência aqui, neste plano que nós estamos aqui, ela é muito curta para a gente esperar para quando um dia eu me aposentar eu vou fazer alguma coisa. Para quando um dia eu tiver mais dinheiro eu vou praticar a caridade. Para quando eu terminar de fazer isso, de estudar, eu vou me envolver num trabalho voluntário. Então assim, a caridade não tem tempo. Alguma desculpa, né? Não temos que achar desculpa, porque a gente acha desculpa para tudo. Né? Mas com isso a gente perde as oportunidades que são colocadas ali assim na nossa frente e a gente deixa passar aquela grande oportunidade. E uma coisa que as pessoas não notam, né? Quando a gente deixa passar a oportunidade, a gente adia o plano de entrar na vida eterna. Porque para entrar na vida eterna, Jesus foi muito claro: faze isso e viverás. E ele diz na parábola que você precisa se aproximar, precisa executar e precisa ser generoso. Ele deixa muito claro. E o sacerdote, o doutor da lei, não teve outra saída. Quando Jesus devolve a pergunta para ele, diz assim: quem te parece o próximo do caído? Não é o que passava. Quem é que te parece o próximo daquele que está caído? Porque quando tu está numa situação difícil, mano, você fala assim, ó: socorro! Digamos que você está no porta-malas de um carro preso, né? Uma coisa que pode acontecer nos dias de hoje. Você grita: socorro! Você não diz assim: homem, forte! Né? Você grita: socorro! Esse socorro é para qualquer um que venha te ajudar. E aí esse ser que vai se aproximar, ele tem que estar disposto a te ajudar. Daí então foi que Jesus disse, né? Mas um samaritano que de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Né? Então assim, às vezes é necessário nós sairmos da nossa zona de conforto para auxiliar o próximo. E lá ver, né? E lá ver o que está acontecendo. Eu estou muito bem sentadinha aqui no meu carro, eu vejo um problema ali, mas o que eu vou fazer? Mas eu vou lá. Eu saio de onde estou, eu vou lá, saio da minha zona de conforto para me dedicar ao próximo. Né? Então Jesus coloca assim a caridade em primeiro lugar entre todas as virtudes, porque da caridade derivam todas as outras. Aí vem a benevolência, a humildade, a mansidão, o perdão. Tudo de bom que nós devíamos praticar nessa vida deriva da caridade. Por isso a caridade é a mãe de todas as virtudes. Vamos dizer assim que ela é o exercício do amor, né? Constante. Porque pra gente ficar bom numa coisa, eu gosto muito de dizer isso, a gente tem que praticar. Vocês acham que o Neymar seria o grande jogador se ele não praticasse? Não. Vocês acham que aquela Daiane dos Santos lá, ela faria tudo aquilo sem a prática? Né? Nós vemos aí os atletas olímpicos, né, quebrando recorde. Eles precisam treinar. E para nós amarmos e ficarmos bons e vivemos nessa vida que nós queremos, nós precisamos praticar. Não tem outro jeito. Não vai vir de graça o reino dos céus. São palavras de Jesus. Hoje nós assistimos uma palestra que falou sobre o perdão, né? Então o perdão também é a prática da caridade em sua essência. E quanto mais nós perdoarmos os outros, nós é que vamos ser beneficiados, porque nós também vamos receber o perdão. Então assim, a caridade é uma troca. Você faz o bem, mas você vai receber o bem também. E isso você recebe em dobro. A gente às vezes precisa abrir nossos olhos da mente e do coração para sentir as coisas boas que nos acontecem, as coisas boas que os outros fazem a nosso favor, sem cobrar nada em troca. Né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou ajudar aquela pessoa lá, porque daí depois eu vou poder ter isso. Não é isso, gente. Caridade, você exercita a benevolência sem esperar nada em troca. O perdão é uma grande forma de caridade. E o perdão, ele é libertador, né, Amanda? Sim, o perdão, gente, ele te tira um peso, assim, da alma, do coração, que vai fazer com que você se livre daquela coisa que está te deixando pesado e rancoroso, porque você não quer perdoar. E porque o perdão, a falta de perdão é teimosia. É isso aí. Tá? Mas é que a falta do outro foi muito grave. Gente, que é mais falta maior que o Ives Ota,
que foi lá perdoar o assassino do filho. É um desprendimento? É um treino? E é uma coisa maravilhosa, porque ele disse assim, eu demorei para conseguir fazer isso, mas eu nunca me senti tão bem. Exercício, ele precisou ler muito, ouvir muito e entender que aquilo era necessário para que ele pudesse se libertar e viver melhor. É. E daí, se voltando lá no início a frase do início desse capítulo lá, fora da caridade não há salvação, né, que tu disse que o Chico, por causa dessa frase, se manteve na doutrina espírita e fez tanto pela doutrina espírita, né, que a maioria das pessoas conhece o Chico. Então, assim, por que fora da caridade não há salvação? Para se salvar, nós precisamos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a única forma de amarmos ao próximo é a prática da caridade. Porque tudo que nós fizermos de bom para o próximo pode ser considerado um ato de caridade. Um ato de amor, né? E é um ato de amor. E Jesus é muito claro em dizer, faze isso e viverás. Ou seja, pratique a caridade sempre. Amanda, eu quero agradecer. Né? Passou tão rápido. É muito rápido. Né? Que bom que você abriu as portas da sua casa para o programa. E eu gostaria de anunciar que dia 25, agora, sábado agora, nós teremos um café colonial no Lar Espírita Maria de Nazaré, lá em Araquari, onde também haverá a apresentação da médium Valdelice Salum com a pintura mediúnica, mais conhecida como psicopictografia. Então, para você que quer conhecer um fenômeno da pintura mediúnica, onde os espíritos incorporam na Valdelice e ela pinta quadros lindíssimos lá de Renoir, Toulouse-Lautrec, né, Picasso. Então, se você quiser conhecer esse fenômeno e tomar um ótimo café conosco, nós estaremos lá. Tá? R$ 35,00 você pode adquirir com um dos nossos tarefeiros nos dias de trabalho, né? Nas terças, quintas e sábados, você poderá adquirir um convite e ajudar o Lar Maria de Nazaré.